A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou muito feliz de poder retornar ao seu lar e partilhar com você a palavra de Deus mais uma vez. Muito obrigado porque você tem estado do nosso lado, orando por nós, assistindo ao programa Verdade e Vida e divulgando este programa para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus vizinhos. No programa de hoje nós vamos falar sobre um diagnóstico da igreja. Vamos ver como Jesus está olhando para a igreja hoje e qual é a avaliação que ele faz desta igreja à luz de Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Chame a sua família, ligue para os seus amigos e assista ao programa de hoje, porque Deus tem algo muito especial para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muito prazer que temos a presença, mais uma vez, do reverendo Jonas Zuski, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Limeira. Seja bem-vindo, reverendo Jonas. Daniel, é muito bom voltar novamente ao programa Verdade e Vida e estar aqui com você. Reverendo Jonas, o senhor tem desenvolvido um ministério de consolo, quer junto aos hospitais, na capelania, quer junto a enterros e velórios. Como tem sido esse seu ministério? Daniel, nós já lidamos há muitos anos com o ministério de capelania, velórios, e uma coisa que mexeu muito com a minha vida há muitos anos atrás foi essa visão clara de Jesus quando ele viu as multidões. Ele compadeceu-se delas porque eles estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Eu enxergo no Ministério da Capelania e no Ministério de Velório realmente pessoas que estão precisando de ajuda, de graça, de presença, de pessoa que tem coragem de gastar tempo com elas, de pessoas que não têm medo do enfrentamento da adversidade, pessoas que colocam o coração e a vida a serviço do ser humano. Isso tem sido graça bendita de Deus sobre a vida de muitas pessoas. Este é um ministério que mexe muito com o meu coração, porque é algo que eu percebo, as pessoas precisam de gente do lado quando sofrem. As pessoas precisam de gente que são capazes de compreender a vida no sofrimento. As pessoas precisam de gente que tem coragem de repartir o coração, tem coragem de simplesmente repartir as lágrimas, tem coragem de simplesmente criar a mesma identificação que Jesus criou com o ser humano. Mostrar que nós somos amados por Deus para aprendermos a amar aqueles que conhecemos e aqueles que nunca vimos, aqueles que simplesmente serão alcançados pela graça de Deus por causa da postura que tomamos diante de pessoas que precisam da gente. Reverendo Jonas, recentemente, no decorrer dessa semana, a esposa de um presbítero, amiga nossa, veio a falecer de câncer. E, como ela, muitas pessoas têm vivenciado essa realidade, certo? Depois ficam os filhos, o esposo. O que fazer? O que é que a igreja deve fazer diante de circunstâncias como essa? É importante a gente passar para as pessoas que perdem, que perder sempre é difícil. Toda vez que nós perdemos alguém que amamos, nós nos tornamos mais pobres. Toda vez que perdemos alguém que militou, trabalhou, esteve do nosso lado, nós nos sentiremos empobrecidos em alguma área da vida. Mas a igreja tem uma responsabilidade intensa, porque a igreja conhece a riqueza que abraçou, consola e está dentro de nós, que é a vida no Espírito. E se nós, nesse momento, tivermos coragem aqui, eu cobro das pessoas, dos cristãos de uma forma geral, dos pastores, dos presbíteros. Na hora do sofrimento e na hora da perda, nós temos que colocar a nossa vida à disposição, o nosso tempo à disposição. Nós temos que ter coragem de, às vezes, passarmos horas e horas com pessoas e simplesmente seremos companhias. Muitas vezes trocaremos algumas palavras, mas nós mostraremos claramente para aquela pessoa que ela é importante para nós. Nós queremos que ela seja consolada pelo Espírito de Deus, que ela pode contar com a minha vida, que as minhas lágrimas serão repartidas com ela, que a minha vida estará a serviço dela naquele momento de luta e de dificuldade. Pedro, um dos seus ministérios é trabalhar com velório. Como tem sido esse trabalho e o pós
velório? Daniel, uma das coisas que eu fiz milhares de vezes na minha vida, quando eu acompanho alguém que está vivendo momentos difíceis e a família perde essa pessoa, eu procuro estar com essa família, tanto no antes, várias vezes, mas também no depois. Uma família que sepultou alguém hoje, ela precisará muito de pessoas com ela amanhã. Uma das coisas que eu me preocupei em fazer muitas e muitas vezes na minha vida é simplesmente amanhecer na casa dessa pessoa. Alguém que perdeu alguém hoje, amanhã, ela vai dormir até um pouco mais tarde. E entre 9 e 10 horas, eu cheguei em milhares de lares, simplesmente para dizer, eu estou aqui, eu estou à disposição, Deus trabalhará na sua vida, o Deus que você crê consolará o teu coração. A pessoa que você perdeu é importante, ela faz falta, é necessária, mas o Deus que nós cremos é o Deus que encherá o seu coração de graça, é o Deus que suprirá as suas necessidades, é o Deus que enxugará as suas lágrimas, é o Deus que levantará a sua vida, é o Deus que simplesmente tem todo o poder para dar a vida, e o querer dele se efetuará sobre a gente. Então, é deixar para a pessoa claramente aquela visão. O Deus que nós cremos é o Deus que dá, é o Deus que tira, mas o Deus que nós cremos é o Deus que nos ama em todas as circunstâncias, é o Deus que nos amou com a presença viva daquele que partiu, é o Deus que nos amará com a presença clara e viva daquele que estará na memória, mas Deus estará continuamente conosco. Eu procuro estar presente. Eu procuro mostrar que pode contar com a minha vida. Eu procuro mostrar claramente que Deus continua tendo seus filhos, a sua igreja, o seu povo, que tem toda a graça e tem toda a força para continuar sendo consolo na mão de Deus e vivendo aquela premissa bonita de Jesus. Enfim, pastoreando ovelhas, estando com elas nas suas horas fáceis e difíceis. Eu tento fazer isso. Deus tem me usado muito ainda nesse ministério. E eu me sinto realmente feliz em poder servir as pessoas nesse momento. Muito obrigado, reverendo Jonas, pela sua palavra, que de certo foi confortadora para os amigos telespectadores. Vamos a essa mensagem musical e voltamos depois com a mensagem que Deus preparou para o seu coração, hoje através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Quero conversar com você sobre um dos temas mais bonitos e sublimes, oportunos e atuais para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada evangélica. Eu quero conversar com você sobre um diagnóstico da igreja, à luz de Apocalipse, capítulo 2 e 3. A igreja evangélica brasileira
está sendo conhecida no mundo inteiro como um dos maiores fenômenos de crescimento numérico do mundo. A Igreja Evangélica Brasileira está explodindo em crescimento e este é um fenômeno estudado pelos grandes estudiosos da área de crescimento da Igreja. Entretanto, nós temos percebido que, embora a Igreja cresça em números, ela não tem crescido em qualidade. Alguém já disse que a Igreja Evangélica Brasileira tem mais de 5.000 quilômetros de extensão e pouco mais de 5 centímetros de profundidade. Nós estamos vivendo um tempo de ufanismo, de triunfalismo, onde muitos estudiosos chegam a dizer que a Igreja Evangélica vai ser maioria na nação e ela vai tomar de assalto a nação. Mas a nossa preocupação é que, muitas vezes, esse crescimento não expressa a transformação, porque o Evangelho que está sendo pregado e proclamado em vasta maioria da Igreja Evangélica Brasileira tem sido um Evangelho diluído, um Evangelho híbrido, um Evangelho inconsistente, porque é um Evangelho que não apresenta as verdadeiras ênfases do Evangelho apostólico, do Evangelho pregado e vivido pelos apóstolos e ensinado pelo Senhor Jesus. A mensagem genuína do Evangelho tem estado ausente de muitos púlpitos. Não se prega mais sobre salvação, sobre novo nascimento, sobre regeneração, sobre arrependimento, sobre fé, sobre santificação, sobre penalidades eternas, sobre bem-aventurança eterna. Concentramos-nos muito mais em prosperidade, em curas, milagres, em benefícios que o homem deve receber aqui e agora. Consequentemente, estamos vivendo e percebendo uma igreja que tem poder político, mas não tem poder espiritual. Tem poder econômico, mas não tem autoridade espiritual. Uma igreja que cresce em números, mas uma igreja que não influencia. Uma igreja que tem renome do ponto de vista numérico, mas uma igreja que é acanhada do ponto de vista de ser sal da terra e de ser luz do mundo. Eu gostaria que nós pudéssemos agora fazer uma avaliação, trazer um diagnóstico da igreja à luz de Apocalipse, capítulo 2 e 3. A Bíblia diz que Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Ele anda no meio da igreja. E ele sonda a igreja. E ele conhece a igreja. E ele vê o que os homens não veem. Ele percebe o que nós não percebemos. E é muito interessante porque nas 7 igrejas da Ásia Menor, Jesus Cristo tem uma palavra para cada uma dessas igrejas. Por exemplo, Jesus Cristo faz elogios e críticas a 4 destas 7 igrejas. Jesus Cristo tem elogios para 2 dessas igrejas e Jesus Cristo só tem críticas para uma dessas igrejas. A igreja de Esmirna e de Filadélfia, Jesus Cristo só tem elogios a fazer. A igreja de Laodiceia, Jesus Cristo só tem críticas a fazer. Mas as igrejas de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira e de Sardes, Jesus Cristo tem elogios a fazer e tem críticas a fazer. Jesus Cristo conhece a igreja. E é interessante que 5 das igrejas, Jesus Cristo dirige as mesmas palavras. Eu conheço as tuas obras. 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 A igreja de Esmirna, Jesus Cristo disse, eu conheço as tuas tribulações. A igreja de Pérgamo, Jesus Cristo disse, eu conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Porque ali em Pérgamo estava o centro do culto de Esculápio, deus serpente, o chamado deus das curas. E as pessoas serviam e adoravam uma entidade maligna, uma entidade mítica. E desta maneira as pessoas estavam cultuando não apenas a um ídolo suposto, mas estavam cultuando ao próprio Satanás que está por trás do ídolo.
É interessante ainda enfatizar que Jesus Cristo, na avaliação que ele fazia destas 7 igrejas, ele sempre pontuava algumas coisas da mais alta importância. Por exemplo, a igreja de Éfeso, Jesus Cristo elogia o fato da igreja ser fiel na doutrina, não tolerar a heresia, de denunciar os falsos apóstolos, de encontrá-los mentirosos. Nós precisamos de uma igreja evangélica no Brasil que seja uma igreja sólida teologicamente, uma igreja fiel à doutrina dos apóstolos, uma igreja que não transija com o erro, uma igreja que não aceite, não acate as novidades do mercado da fé que vem para desvirtuar, para desviar e para enfraquecer a igreja. Uma igreja não pode ser sólida sem doutrina apostólica, sem doutrina bíblica, sem as grandes doutrinas da graça. Nós encontramos, entretanto, Jesus olhando para esta mesma igreja, dizendo assim: Éfeso, eu tenho uma coisa contra ti, tu abandonaste o teu primeiro amor. Aquela igreja tinha doutrina, mas não tinha vida. Ela tinha teologia, mas não tinha piedade. Ela tinha conhecimento, mas ela não tinha amor. Nós precisamos nos aperceber que não é suficiente apenas a verdade. Esta verdade precisa se converter em vida, em prática, em piedade, em vida transformada. Muitas vezes nós temos hoje segmentos da igreja extremamente zelosos da doutrina, da teologia e da verdade, e nós aplaudimos esse gesto. Mas nós não podemos ter uma igreja ortodoxa que não seja também ortoprática, uma igreja que tenha boa teologia, mas não tenha uma vida de santidade. Nós precisamos unir doutrina com vida, ortodoxia com piedade. É interessante que Jesus Cristo olha para a igreja de Esmirna e diz: igreja de Esmirna, você tem crescido nas suas obras e você tem crescido na prática do amor, mas ao mesmo tempo você tem feito concessões às heresias das doutrinas equivocadas e heréticas desta profetisa chamada Jezabel. Olha que a igreja de Esmirna era o contrário da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha teologia, mas não tinha amor. Tinha doutrina, mas não tinha vida. A igreja de Esmirna tinha amor, mas não tinha doutrina. Tinha muitas obras, mas não tinha zelo doutrinário. Uma igreja ortodoxa sem piedade não agrada o coração de Deus, mas uma igreja que tenha muito amor, mas não tenha zelo pela doutrina, também não agrada a Deus. Na verdade, nós precisamos unir essas duas coisas, doutrina e vida, ortodoxia e piedade, conhecimento e amor. Muito digno de nota também é o fato de que aquilo que impressiona aos homens não impressiona Jesus. Jesus Cristo conhece a igreja, ele sonda a igreja. E é interessante que ele se dirige, por exemplo, à igreja de Esmirna e disse: Esmirna, tu és pobre, mas aos meus olhos tu és rica. Quantas vezes nós achamos que uma igreja forte, pujante, rica, é uma igreja que tem muitos membros, uma igreja que tem um templo suntuoso, uma igreja que tenha pessoas influentes da sociedade frequentando aquela congregação. E nós achamos que uma igreja é forte pelo dinheiro que tem, pela influência política que exerce, ou pelo templo bonito que ostenta. A palavra de Deus diz que aquilo que nos surpreende ou nos impressiona, não impressiona Jesus. A igreja de Esmirna era uma igreja de gente pobre, talvez de escravos, de pessoas perseguidas, mas Jesus Cristo olha para esta igreja e diz que esta igreja é rica. Por outro lado, a igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, era uma igreja opulenta, ficava numa cidade que era o maior centro oftalmológico do primeiro século, um lugar onde ficava verdadeiras minas de ouro, um lugar de muita riqueza, de muita prosperidade, onde estava também um dos maiores centros de tecelagem do primeiro século, uma igreja que se julgava a si mesma rica e abastada e que não precisava de coisa alguma, e Jesus Cristo olha para aquela igreja soberba e altiva e diz: Laodiceia, tu és pobre, tu és miserável, tu estás cega e nua,
Aquilo que impressiona os homens não impressiona a Deus. Deus conhece a verdade no íntimo. Deus quer vida verdadeira, genuína, piedade, que expressa uma vida íntegra, consistente, coerente. Aquilo que é grande diante dos homens pode ser vil aos olhos de Deus. Outro exemplo disso é a igreja de Filadélfia. O Senhor Jesus se dirige àquela igreja e diz: Filadélfia, você tem pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha. Quantas vezes nós olhamos para uma igreja pequena em números, ou talvez fraca financeiramente, e nós achamos que essa igreja não tem capacidade de influência, ou não tem autoridade para ser uma porta aberta para a sociedade no que tange a proclamação do Evangelho. E Jesus Cristo é aquele que abre portas onde os homens não têm capacidade de abrir portas, e Ele fecha portas onde os homens querem abrir essas portas. Se uma igreja é fraca aos olhos dos homens, mas é uma igreja piedosa, é uma igreja fiel, é uma igreja genuinamente evangélica, que honra Deus, honra a doutrina de Deus, honra a palavra de Deus, Deus é poderoso para abrir portas para esta igreja e fazer dela uma bênção para a sociedade e para a nação. É muito curioso ainda olhar a igreja de Sardes. Aquela igreja tinha uma alta opinião e conceito de si mesma. Aquela igreja dizia: eu sou uma igreja que vive, eu sou uma igreja avivada, eu sou uma igreja entusiasmada. Talvez aquela igreja tivesse pontos que chamavam a atenção da sociedade. Talvez pelo seu estilo de culto, talvez pela sua liturgia animada, talvez pela maneira como as pessoas se conduziam na congregação. Mas Jesus Cristo olha para esta mesma igreja, que tem um alto conceito de si mesma, e diz: igreja de Sardes, você tem nome de que vive, mas você está morta. Aquilo que chama a atenção dos homens pode não chamar ou não atrair a atenção e o entusiasmo de Deus. Porque Deus conhece aquilo que vai no nosso coração. Havia, é verdade, alguns crentes na igreja de Sardes que não haviam ainda contaminado as suas vestiduras, mas havia também um grupo que já estava prestes a morrer. E o Senhor chama aquela igreja ao arrependimento. É muito importante que nesta avaliação que Jesus tem da igreja, esse diagnóstico que Ele tem da igreja, Ele tem palavras de encorajamento, mas tem também palavras de exortação. Ele tem palavras de vitória, mas ele tem palavras também de repreensão. E o Senhor Jesus ama a igreja. Ele deu a sua vida pela igreja, Ele morreu pela igreja, Ele está santificando a igreja, Ele voltará para a igreja, Ele vai reinar com a igreja, mas hoje, aqui e agora, Ele está chamando esta igreja para um acerto de contas com Ele, Ele está chamando a sua igreja para acertar a sua vida com Ele. Ele quer uma igreja santa, Ele quer uma igreja pura, Ele quer uma igreja piedosa, Ele quer uma igreja verdadeira. E eu gostaria de conclamar a você que me assiste neste momento, para que nós oremos pela igreja evangélica brasileira. Nós não queremos apenas uma igreja grande numericamente. Nós não queremos apenas reunir grandes massas em templos majestosos. Nós não queremos apenas cruzadas com milhares e talvez milhões de pessoas em praça pública. Nós queremos uma igreja de gente convertida, de gente que nasceu de novo, de gente que ama a palavra de Deus, de gente que tem vida de piedade, de gente que vai ser sal da terra, luz do mundo, gente que vai ser ministro da reconciliação, gente que vai ser embaixador de Deus a anunciar o verdadeiro e genuíno evangelho à nação brasileira. Nós precisamos de um reavivamento espiritual na igreja evangélica brasileira, para que esta igreja se volte para Deus, se volte para a palavra de Deus e seja verdadeiramente boca de Deus em nossa nação. Se você anseia por isso, e se você deseja se unir a nós neste clamor por uma igreja santa e piedosa em terras brasileiras, eu gostaria de convidar você para orar comigo neste momento. Ore comigo assim: ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti pela igreja evangélica brasileira. Queremos uma igreja piedosa, queremos uma igreja fiel, queremos uma igreja verdadeira.
uma igreja que honre a Tua palavra, uma igreja que siga, meu Deus, as veredas da justiça, uma igreja que não se aparte nem para a direita e nem para a esquerda, uma igreja que não transija com os Teus absolutos e nem que negocie a verdade, uma igreja que honre a Jesus e proclame o Teu evangelho com fidelidade. Dá-nos a bênção de ver, Senhor, um verdadeiro reavivamento espiritual na igreja evangélica brasileira, para a glória do Teu nome, para a proclamação do genuíno evangelho, para a salvação dos perdidos e para a edificação do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, o reverendo Hernandes, baseado nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, abordou a visão que Jesus tem da sua igreja. Hoje temos uma igreja que tem números, mas não tem santidade. Uma igreja que tem influência política, mas não tem poder espiritual. Jesus não se impressiona com o que nos impressiona. Por exemplo, a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas Jesus disse que era uma igreja rica. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, mas Jesus disse que era uma igreja pobre. A igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, mas Jesus a colocou diante de uma porta aberta. A igreja de Sardes tinha o nome de que vive, mas estava morta. Jesus conhece as obras da igreja, conhece as tribulações da igreja e o lugar onde cada igreja habita. Jesus elogia a igreja em suas virtudes, mas também corrige diante das suas falhas. Precisamos hoje de uma igreja que tenha ortodoxia e piedade. A igreja de Éfeso tinha ortodoxia, mas não tinha amor. A igreja de Tiatira tinha amor, mas não tinha ortodoxia. Precisamos de ortodoxia e precisamos de amor. Diagnóstico da igreja. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e compre pela nossa loja virtual. Também pelo nosso site, você pode tornar o Verdade e Vida autossustentável. Clicando ali em Faça Sua Doação, você faz o seu cadastro, imprime o seu boleto e deposita em qualquer banco. Ou ainda, você pode fazer o seu depósito diretamente do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Nos próximos dias, aí perto de Natal, você vai estar recebendo aí da sua igreja, em todas as igrejas presbiterianas do Brasil, gratuitamente o DVD duplo do programa Verdade e Vida especial, com culto oficial do Sesc Centenário da nossa IPB, bem como os melhores momentos do culto cívico-religioso e das comemorações do dia 12 de agosto, realizadas ali no Rio de Janeiro. Junto com o DVD, estará indo cartazes do programa Verdade e Vida, estará indo também uma carta do programa Verdade e Vida para que cada conselho coloque no orçamento de 2010 uma contribuição mensal para tornar o nosso programa Verdade e Vida autossustentável, para que possamos alcançar todo o Brasil, vez que várias regiões do Brasil ainda não conseguem ter a imagem da Rede TV. Para que possamos alcançar todo o Brasil, precisamos que você coloque, você pastor, você presbítero do seu conselho, coloque no orçamento da sua igreja uma contribuição especial para o programa Verdade e Vida. Neste domingo, querido amigo ouvinte, queremos que você visite toda a sua família a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Escola dominical com classes para todas as idades e culto matutino, sempre começando por volta das 9 horas. Culto vespertino, 18 e 19 horas. Cirurgia e não maquiagem. Esse é o tema do nosso próximo programa, aqui nesse mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 3. 4 mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes. Mensagens para ajudar você a reagir ao esgotamento espiritual e para que em seu lar haja alegria, paz e harmonia. O DVD Verdade e Vida, volume 3, custa apenas R$ 30. Você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800 119 105.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.